M Brasília. Saúde. Vamos conversar agora com o Dr. Luciano Morgado, que é médico dermatologista. Dr. Luciano, muito bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, Bruno, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Carolina Martins. Olá, doutor Luciano, muito bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Carolina, tudo bem? Bem, hoje a gente vai falar sobre as doenças de pele que estão relacionadas a manifestações psicológicas. Quais são as mais frequentes, doutor Luciano? Então, sem dúvida, na dermatologia a gente vê que isso é muito frequente, né? O fator estresse, ele afeta muitas doenças que a gente vê no consultório no dia a dia. Algumas das mais comuns que a gente podia citar aqui são a queda de cabelo, por exemplo, é muito frequente. Inclusive tem uma queda que é muito específica, que a gente chama de alopecia areata, que ela dá umas falhas redondas no couro cabeludo, muita gente já deve ter visto por aí, que é muito condicionada pelo fator emocional, né? E também vemos outras doenças também, como a psoríase, o vitiligo, a própria dermatite seborreica, que é a caspa, né, também é muito afetado pelo fator emocional. Então, esse sistema emocional, neurológico e pele realmente tem uma ligação muito próxima, né? Sem dúvida, a gente vê muito esses casos no consultório. Agora, doutor Luciano, quando a questão psicológica é superada pelo paciente, o problema de pele também desaparece? Algumas vezes sim, mas nem sempre, né? Então essas doenças aí que eu citei, elas são muito complexas, na verdade. São vários fatores causais. O fator emocional é apenas um deles, né? É um fator de piora, mas ele não é o fator único, né? Então, em alguns casos a gente vê que quando passa aquela crise, por exemplo, a queda de cabelo melhora, o paciente tem uma melhora de lesões de pele, por exemplo, da dermatite seborreica, da caspa, mas algumas doenças mais graves, como a psoríase, vitiligo, às vezes elas vão precisar também de medicamentos mesmo, né? E só que a gente vê que quando o paciente está num estado melhor, até o medicamento ele funciona de uma forma mais efetiva, né? Então é uma combinação aí de fatores, né, que a gente vê. Bem, um trauma, doutor Luciano, também tem esse potencial de provocar esses problemas de pele? O trauma... Sim, então, por exemplo, às vezes o paciente tem uma crise, né, algum fator estressante agudo, né, e a gente vê que logo após ele pode desencadear uma lesão de pele que ele nunca tinha visto na vida, né. Então isso é muito comum nessa alopecia areata, que é essa queda de cabelo, essas áreas de falha, ela é muito comum acontecer após um fator emocional forte. Então, às vezes o paciente tem um fator emocional, ele desenvolve isso, procura a gente no consultório achando que é uma coisa, outro problema, a gente vai investigar e viu que ele teve um fator emocional recente muito importante, que foi o gatilho, né? Como eu disse, não é o fator único, a pessoa às vezes já tem uma predisposição àquela patologia, mas aquele fator emocional, aquele trauma repentino, às vezes desencadeia o aparecimento, né? No período agora da pandemia, doutor, a gente também viu muitos problemas de pele relacionados a pessoas que tiveram Covid. Quando é possível fazer um diagnóstico se aquele problema é relacionado ao vírus em si ou apenas pelo abalo psicológico causado pela doença? A gente tem visto no consultório alguns casos que são mais relacionados à doença em si, ao vírus, né? Não necessariamente ao fator emocional. Por exemplo, existe uma queda de cabelo difusa, a gente chama essa queda de eflúvio, que ela também pode ocorrer em outros casos, por exemplo, num pós-parto, após uma outra doença grave, por exemplo, uma dengue mais grave, o paciente pode evoluir com eflúvio telógeno, que é essa queda difusa do cabelo, né? E nos casos de Covid, também logo após a doença, né, é uma coisa que aparece com uma certa frequência em consultório, pacientes com a queda pós-Covid. Mas aí não é por causa do fator emocional em si, é pela própria doença, sim, a gravidade. Normalmente casos de doenças mais graves que afetam o organismo como um todo, elas podem levar a queda de cabelo difusa. E a gente às vezes vê lesões de pele também, né? A gente chama lesões vasculares, púrpuras, né? Essas lesões avermelhadas, e que surgiram conjuntamente ali com
com a doença, né? Aí, nesse caso, não foi o fator emocional em si, mas a própria patologia, né? Que leva a inflamação, né, no organismo como um todo, e às vezes inflamação na pele também. Aí, nesse caso, já é mais a doença mesmo. Né? Doutor Luciano, então, só para eu entender, esses distúrbios psicológicos e traumas, eles sempre são gatilhos, eles nunca são a causa de uma doença de pele. Exatamente, é isso mesmo. Eles são gatilhos associados a essas patologias, né? Isso é muito comum, por exemplo, no vitiligo, na psoríase, na caspa, na seborreia e nessa queda de cabelo específica, alopecia areata. Mas a gente tem também vários pacientes que têm essas doenças que não relatam problema emocional nenhum, por exemplo. Então a gente tem muitos casos que a gente vê isso claramente, que esse gatilho emocional influenciou, mas tem vários pacientes também que não relatam nada disso, que a princípio está tudo ok no dia a dia e etc., mas que também tem essas doenças, né? Então essas doenças são multifatoriais, né? O fator causal não é um só. Então realmente esse fator emocional é um gatilho, mas ele não é o fator único. Porque às vezes, então, a pessoa descobre que tem ou vitiligo, ou psoríase, enfim, por conta de um gatilho emocional, mas aí vai ter que tratar, além do psicológico, vai ter que tratar essa doença de pele que ela, enfim, se manifestou, significa que ela tem isso, não está necessariamente atrelado ao estresse, né? Exatamente. Praticamente todos os casos a gente vai entrar com medicamentos também para a doença em si, né? Você não vai só trabalhar esse fator emocional. Quando ele é identificado, associado ao surgimento da doença, claro que a gente trabalha isso, né? Encaminha para psicoterapia, procura esclarecer isso para o paciente, mas a gente vai entrar com os medicamentos para patologia em específico que não tem a ver com medicamentos para estresse exatamente. São medicamentos, no caso, por exemplo, anti-inflamatórios, imunomoduladores, imunossupressores, etc., que vão controlar a doença, mas quando na anamnese, ali na entrevista clínica, a gente percebe que o fator emocional foi um gatilho, a gente tem que trabalhar isso também para facilitar o nosso tratamento, né? E, doutor Luciano, como é que a gente já dá jeito na questão da queda de cabelos provocado pelas preocupações, né, do dia a dia? As pessoas sofrem muito com isso. É uma condição também que, quando superada o estresse ou a bala emocional, o cabelo para de cair, ou é preciso tomar alguma medida? Normalmente a gente toma medidas junto. Essa queda de cabelo difusa que a gente investiga, não acha nenhum fator orgânico específico, né? Por exemplo, nos exames laboratoriais, no exame médico lá do cabelo em si, e a gente na entrevista verifica que tem o fator estresse preponderante, sem dúvida a gente tem que procurar trabalhar esse estresse, porque senão ele vai dificultar muito essa melhora. Mas a gente entra com medicamentos também para estímulo do cabelo, né? Nesse caso aí, que são alguns suplementos específicos para o cabelo, por via oral, alguns medicamentos tópicos também, que têm uma capacidade de promover uma melhora clínica. Mas nesses casos de queda de cabelo por estresse, aí realmente é muito fundamental ser trabalhada essa parte emocional, porque nem sempre a gente consegue controlar só com os medicamentos, tá? Às vezes sim, mas às vezes não, né? Então a gente vê que quando o paciente passa aquela fase, isso, sem dúvida, nesse tipo de queda de cabelo aí, ajuda demais a melhorar, né? Tem a pergunta aqui da nossa ouvinte, Lene. Ela conta que o filho dela tem 14 anos e hoje a pele dele ficou muito oleosa. E ela quer saber, se pode ser por causa emocional ou se é próprio da idade, dos hormônios, e tem aparecido muitas espinhas nas costas do filho dela. E ela quer saber como lidar, né, com essa situação. Exatamente. Nesse caso aí, espinhas surgindo nessa fase da pré-adolescência, adolescência, aí normalmente já não é um fator emocional. Mesmo nas costas, doutor, talvez seja a dúvida dela aqui. Geralmente aparece no rosto, né? Mas mesmo nas costas, na maioria dos casos, nessa idade aí, vai ser por uma influência hormonal mesmo, picos hormonais que ocorrem nessa faixa etária.
que quem tem a predisposição individual, genética, isso vai desenvolver acne, às vezes só no rosto, mas às vezes também na região dorsal é bastante frequente, tá? A gente tem que só observar algumas lesões de acne que surgem nas costas, elas também podem ser provocadas por medicações, tá? Então, por exemplo, o paciente usou um medicamento tipo corticoide, um suplemento vitamínico à base de vitamina B, complexo B. Esses suplementos às vezes dão erupção acneiforme na região das costas. Então isso tem que ser investigado também, né? Porque aí é importante a suspensão desse tipo de medicação. Agora, nessa faixa etária, dificilmente é só o fator emocional que provoca a acne. A acne tem uma influência emocional, mas ela é menos importante até do que naquelas outras doenças que eu citei agora há pouco. Pode ter, mas normalmente ela é um fator menor na maioria dos casos, tá? Ela pergunta aqui, viu, Carol, mas eu acho que eu já ouvi muito isso. Espremer a espinha nunca é uma boa opção, né, doutor? Realmente não. Quando a gente manipula a espinha, a gente mesmo, a gente aumenta o risco, né, de infecção, do processo inflamatório ali, de piorar, e aumenta o risco também de gerar alguma marquinha, alguma cicatriz. Então nunca é interessante mesmo. A gente tem esse hábito, né, às vezes tem pessoas que não conseguem controlar, é difícil mesmo, mas o melhor é procurar o dermatologista, ele vai passar o tratamento. Hoje a gente tem tratamentos muito bons para acne, né, com medicações que resolvem o problema na maioria dos casos. Doutor, e a acne na fase adulta pode ter relação emocional também? Pode, tem um pouco, mas não é, na maioria dos casos, esse não é o fator mais importante para a acne, né? A acne na idade adulta, muitas vezes, a maioria dos casos são em mulheres, ela é mais provocada por distúrbios hormonais. Então, tem mulheres que têm desequilíbrio hormonal, por exemplo, síndrome de ovário policístico, que pode levar à formação de acne. E tem mulheres que, mesmo não tendo a síndrome propriamente dita, elas têm uma sensibilidade dos receptores da pele maior aos hormônios androgênicos. A gente vê isso em muitos casos. Então, elas têm um pouco de acne devido a essa sensibilidade desses receptores e podem ter acne por isso, né? E às vezes melhora com medicamentos antiandrogênicos, como anticoncepcionais, por exemplo. E, então, o fator emocional pode influenciar na acne, mas ele é de menor monta, né? Em relação àquelas outras doenças que a gente comentou aqui agora há pouco. Outra participação, o pessoal está curioso com isso. Fernando Soares quer saber, e os cravos? A orientação é diferente para os cravos? A pessoa pode tirar de alguma forma, doutor? Cravo, sim. Como ele não está com um processo inflamatório associado, né? Esse risco de manipulação é menor, né? Só que o ideal é você fazer isso com um profissional, né? Não por conta própria. Então, a gente indica, muitas vezes associado ao tratamento clínico, medicações, limpeza de pele, né? Ela pode ser com equipamentos específicos, alguns produtos que vão ajudar na saída desses cravos, né? Mas o ideal é que você faça com um profissional, especializado nisso, né? Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Dr. Luciano Morgado, médico dermatologista, hoje falando sobre o impacto dos problemas, né, psicológicos na doença ou nas doenças de pele. Dr. Luciano, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Bruno, obrigado, Carolina, abraço a todos os ouvintes aí, fico à disposição.